Meus queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. É na certeza de que Deus proverá, é que nós vamos rompendo em fé a cada dia. Deus proverá. E hoje, o texto que vamos ler na Palavra de Deus encontra-se em Lucas, no capítulo de número 22, o versículo é de número 32. Jesus, virando-se para Pedro, juntamente com os seus discípulos, naquela noite em que ele celebrou a ceia, a última ceia, Jesus disse para Pedro assim: "Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Glória a Deus pela palavra do Senhor que nós lemos aqui. E olha que coisa impressionante. Eu nunca tinha pedido Jesus para orar por mim, mas eu aprendi aqui na palavra de Deus que isso é possível. Jesus, ore por mim. Coisa impressionante, Jesus orou para que Pedro não perdesse a fé. Jesus orou porque sabia que Pedro haveria de passar por momentos muito difíceis. Aquela ali era a última ceia, era o último encontro praticamente de Jesus com os seus discípulos, e ali foi dito que um deles haveria de traí-lo. Pedro, muito exaltado como sempre, disse que jamais faria isso. E Jesus então, conhecendo Pedro como Jesus conhece, Jesus então declara a Pedro que antes mesmo de Pedro vir traí-lo, como aconteceria na sequência da narrativa bíblica, da história bíblica, Jesus aqui diz que orou por Pedro. Glória a Deus, porque Jesus orou por Pedro. Porque a partir do momento que Pedro traiu Jesus, ele chorou amargamente. Pedro ficou muito envergonhado, humilhado. Pedro ficou com medo. Pedro se escondeu. Pedro revelou uma parte que nem mesmo ele sabia ou dava conta que possuía. Mas o que ficou claro é que Jesus orou por ele antes, para que a sua fé não desfalecesse. É nesta hora de fragilidade é que o ser humano comete as piores loucuras, os piores burrices, os piores equívocos, que muitas vezes o faz arrepender para o resto de sua vida, de suas vidas, e quando não, abortarem e abandonarem grandes projetos abençoados. Pedro tinha tudo a partir do que ocorrera para abandonar a fé, para abandonar a crença, para abandonar o projeto que Jesus confiou a ele e os discípulos. Depois de tamanho fracasso, depois de tamanha derrota, mas Jesus orou para que isso não acontecesse. E olha que coisa abençoada. Ao contrário do que se esperava de Pedro, pelo contrário, Pedro se arrependeu, Pedro volta a Jesus ressurreto, Pedro novamente restaura a sua
dignidade, a sua honra, o seu equilíbrio. Porque Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele sim disse em resposta: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus perguntou-lhe terceira vez: Pedro, tu me amas? E o texto bíblico diz que ele ficou muito triste por Jesus ter lhe perguntado 3 vezes. Aí ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Neguei, falhei, mas eu te amo. Eu tenho fé em ti. A minha fé continua no meu coração. Aí Jesus lhe diz: então vai e pastoreia as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E de fato, Pedro foi um grande missionário, Pedro foi um grande apóstolo, Pedro foi um grande pastor de ovelhas. Apesar do ocorrido, apesar da sua trágica falha, do seu trágico erro, mas o abençoado é saber que Jesus já havia orado por ele para que a sua fé não viesse desfalecer. E amados irmãos, olha, conosco pode acontecer qualquer coisa, mas a única coisa que não pode acontecer comigo e com você é a nossa fé desfalecer, é nós perdermos a nossa fé. A única coisa que não pode acontecer com pessoas que nós amamos é a fé desta pessoa vir desfalecer. Porque quando se perde um emprego, recupera. Quando se perde um valor, recupera. Quando se perde qualquer coisa, recupera. Até para a morte tem vida eterna. Agora, quando se perde a fé, Jesus Cristo deixa aqui bem claro que acaba se perdendo tudo. Então, por isso que Jesus orou, não para que Pedro não cometesse erro, não para que Pedro não cometesse falhas, não para que Pedro não enfrentasse provações ou tribulações ou dificuldades na sua vida. Jesus orou foi para que a sua fé não desfalecesse. Ele não perdesse a sua fé, porque Jesus sabia que com fé, ainda que nós venhamos a cometer erros, descer no mais baixo das escalas dos valores morais e espirituais, mas ainda que tivermos fé no fundo do poço, fé em Jesus Cristo, esta fé em Jesus será suficiente para nos soerguer, para nos levantar, para nos calçar novamente. A fé é como as colunas de uma casa. Pode cair porta, pode cair parede, pode cair o que for, mas não pode cair a coluna, porque se a coluna da casa cair, cai toda a casa. Nós precisamos, meus amados irmãos, estarmos orando pelas pessoas. E uma das orações mais poderosas que nós podemos estar fazendo hoje, nesse momento, pela vida de um cônjuge, pela vida de um filho, de uma filha, pela vida de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um parente, de um vizinho, seja lá quem for, é no sentido: Deus, ajude que esta pessoa não perca a sua fé, não desfaleça na sua fé. Talvez nesse momento você esteja passando por uma grande tribulação, por um grande problema, por uma grande aflição. A minha oração, muito mais de que no sentido de que Deus te livre dessa tribulação, dessa aflição, desse problema, é no sentido de que Deus não permita
que você perca a sua fé em Jesus Cristo. E será sempre uma forma muito abençoada de você orar por alguém, mesmo que você não saiba exatamente o que esta pessoa está passando, mesmo que você não saiba exatamente o tamanho e a dimensão do problema que esta pessoa está enfrentando ou vai enfrentar. Tão somente você pode fazer uma fé poderosa. Querido Deus, não permita que a fé de fulano, que a fé de ciclano ou que a fé de Beltrano venha desfalecer. Deus, não permita que a minha fé venha desfalecer. Talvez esta seja uma das orações mais poderosas da Bíblia. Quando Jesus intercede por nós, ou quando nós intercedemos por alguém, para que Deus o ajude ou ajude para que a sua fé não desfaleça. Será que nesse momento em que nós estamos refletindo na palavra de Deus, Deus lhe traz à mente alguém pela qual você precisa orar incessantemente, insistentemente, para que a fé desta pessoa não desfaleça? Então faça isso. Faça hoje, faça agora, para que Deus abençoe. E mais uma vez, a minha oração por você nessa manhã é que a sua fé não desfaleça. Deus proverá. Confie em Jesus Cristo de todo o seu coração. Deus proverá.